Duas bancadas queridinhas para fazer cozinha, área gourmet, banheiro, lavabo, área de serviço. De um lado, a pedra provavelmente mais utilizada no Brasil, com toda a beleza da pedra natural, o granito. Do outro lado, uma das bancadas aí que mais tem ganhado destaque nas decorações dos últimos tempos, a bancada de porcelanato. Afinal de contas, qual das duas opções é a melhor? No vídeo de hoje, nós vamos começar um quadro novo aqui no canal, chamado de Batalha dos Materiais. Qual dos dois será que vai vencer? Ih, rapaz, vai dar briga, assim que eu gosto. Bora ver isso então, jovem gafanhoto, porque hoje o caldo vai ferver, hein? Fala pessoal, tudo bom? Seja uma cozinha americana, cozinha com ilha, seja uma área de serviço, área gourmet, banheiro, lavabo, não importa. A bancada, ela é um elemento essencial para esses ambientes. E existem várias opções aí no mercado, pedras sintéticas e tudo mais. E hoje, nesse vídeo, eu quero trazer uma proposta diferente para vocês. Nós vamos fazer um quadro novo chamado Batalha dos Materiais, onde nós vamos pegar dois acabamentos e colocá-los frente a frente ali, analisando de uma forma técnica as vantagens de um sobre o outro para ver quem que vai ser o melhor no final. E se vocês gostarem desse quadro, quiserem que eu continue, eu posso continuar aí com vários outros materiais, tipos de telha diferentes, pisos diferentes. Aí vocês vão me dar sugestões, mas eu preciso que vocês deixem nos comentários, tá bom? Mas hoje o confronto vai ser entre bancadas, a bancada de granito e a bancada de porcelanato. Ih, rapaz, vai dar Beyblade, agora eu quero ver. Vai sim, jovem gafanhoto, só não se esqueça, por favor, de deixar aquele joinha, aquele like aqui embaixo, isso ajuda muito esse vídeo chegar para mais pessoas no YouTube. E também, se você puder, se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder quando sair outras batalhas de material ou até outros vídeos no canal que podem te ajudar. Então como é que o vídeo vai funcionar, pessoal? Eu estabeleci vários critérios que a gente vai analisar esses dois materiais em cada um deles e no final eu vou trazer aqui o veredito de qual das duas opções vai ser a melhor, tá bom? Mas primeiro vamos entender como que elas são instaladas, porque isso vai influenciar um pouquinho quando a gente for fazer as comparações mais pra frente. A bancada de granito, ela é uma pedra natural, tem várias pintinhas ali, algumas manchinhas, né? E elas são feitas ali numas placas bem grandonas, onde o seu marmorista vai lá, recorta, monta a sua bancada, entrega na sua obra e o seu pedreiro faz a instalação. Geralmente faz a instalação em cima ali de uma mão francesa, algumas grapas ou até tubos metálicos. Tem a opção, por exemplo, dela ficar embutida 2 centímetros na parede ou apoiada em cima desses suportes ou até mesmo em cima da sua marcenaria. Já fiz um vídeo aqui no canal falando de algumas sequências de obra, inclusive o que instala primeiro, é a bancada ou é marcenaria e tudo mais. Dá uma olhadinha nesse vídeo que vai ficar aqui em cima e aqui embaixo na descrição. Já as bancadas de porcelanato, geralmente elas são feitas ou por um profissional autônomo que só trabalha com isso, tem empresas também específicas só de bancada de porcelanato e tem algumas marmorarias também que trabalham com esse tipo de bancada. É o mesmo porcelanato que você cola no seu piso, tá? Que aguenta peso de móveis pesados, aquela coisa toda. E ele também é instalado em cima de suportes ali, como granito, sejam as grapas, mão francesas e tudo mais. Só que ali no encontro da bancada com essas grapas, geralmente ou a gente coloca outra camada de porcelanato, ou faz ali um requadro de porcelanato um pouquinho maior mesmo, ou ainda dá para você colocar uma outra pedra mais simples na parte de baixo e o porcelanato só ir meio que encapando ela, né? Essa pedra aí pode ser um granito antigo, pode ser uma ardósia, pode ser até pedaços de pedras diferentes também, sem problema nenhum. Dá para você também fazer uma bancada de concreto e colar o porcelanato ali em cima, ou até mesmo com estrutura metálica e placa cimentícia, colocar o porcelanato ali por cima deles. Dito isso, vamos então para o primeiro critério aqui para a gente avaliar os dois materiais, que são as combinações com estilos diferentes. A gente sabe que existem muitos estilos de decoração, e cada um desses estilos, pessoal, combina mais com um tipo de bancada, com cores específicas. Às vezes é uma cor mais clara ou uma cor mais escura, é um que é mais bruto, é outro que é mais homogêneo, enfim. E nesse quesito, o porcelanato ele sai um pouco na frente, porque você tem opções de porcelanato que são homogêneas, ou seja, sem desenho, sem textura, sem nada ali em cima, numa cor só. E isso facilita muito combinar com vários outros tipos de estilo, porque ele se torna mais neutro. Claro que existem porcelanatos sim com cores que imita mármore, que imita madeira, que imita aço, enfim, várias coisas. Mas esses modelos assim mais homogêneos se tornam meio que coringas, né? Se tornam mais atemporais. O granito também, ele é lindo, tá? Só que ele acaba ficando um pouquinho mais marcante. Não quer dizer que você não possa minimizar isso na sua decoração. Dá sim, basta você colocar o restante da sua decoração, dos outros acabamentos, um pouquinho mais neutros, mais suaves, ou sem muitos desenhos, tá? Que aí você traz o destaque mais para o granito e não para as outras coisas. E aí você não corre o risco de ficar muito pesado. Então nesse primeiro item aqui, eu vou dar ponto para o porcelanato. Próximo item que nós vamos avaliar são os acabamentos na superfície desses materiais. O acabamento mais utilizado
utilizado do granito, pessoal, sem dúvida é o polido, que é aquele mais brilhoso. Ele é até mais fácil de limpar, e fora que esse acabamento polido, ele faz os poros do granito ficarem mais fechados e até protege mais em relação a manchas, tá? Mas existem outros acabamentos de granito que você pode encontrar no mercado, como por exemplo, o granito levigado, que ele recebe tipo um lixamento ali na parte de cima. Outro modelo é o granito escovado, que esse daí inclusive tá na moda. Muita gente está utilizando isso aí em bancada. Ele tem ali umas superfícies mais suaves na parte de cima. Não são tão simples de limpar quanto o granito polido, mas também não é nada de outro mundo não, tá? Temos o granito jateado, e esse aí já tem um acabamento mais antiderrapante. Tem um granito apicoado, que ele recebe algumas pancadinhas ali em cima, que deixa ele também mais antiderrapante. São muito comuns para utilizar algumas faixas assim em escada para evitar as pessoas escorregarem. Tem um acabamento flameado, que utiliza fogo ali para deixar mais áspero. E também tem um acabamento bruto, que é aquele que não tem acabamento nenhum. Na verdade mesmo, os acabamentos que são utilizados para fazer bancada, pessoal, é o polido e é o escovado. Esses outros aí não são muito utilizados não. E por que você me falou essas coisas todas então, Birosca? É para você conhecer, às vezes você quer utilizar esses acabamentos em outras coisas na sua casa. Inclusive tem um vídeo só sobre esses acabamentos de granito, que eu também vou deixar aqui em cima no card e aqui na descrição para vocês. Já o porcelanato, ele também tem seus acabamentos, como é o caso, por exemplo, do porcelanato polido. E esse daí também é tão brilhoso quanto o granito polido. Em pisos, esses dois acabamentos aí podem ser mais escorregadios, mas em bancadas, né, são um dos mais utilizados. O ruim deles é que por eles terem muito brilho, né, eles acabam evidenciando qualquer sujeira, qualquer arranhãozinho, qualquer coisa que tem ali em cima. Uma marca de mão e tudo mais. Mas também são um dos modelos mais fáceis de você limpar. Outro acabamento que nós temos para porcelanato são os porcelanatos acetinados. E esses daí eles são semi-polidos e tem um acabamento um pouquinho mais fosco. Eles são mais atemporais, inclusive, mas dependendo do porcelanato que você usou, pode ser que ele tenha alguma texturazinha ali em cima, alguma coisa que seja um pouco mais chato de limpar. Também não é nem um bicho de 7 cabeças, tá? Mas eu precisava citar isso aqui para você. Outro acabamento que nós temos para porcelanato é o esmaltado. E muita gente pensa que porcelanato esmaltado é só o que tem brilho. Não, ele pode ter brilho, ele pode ser fosco, ele pode ser áspero. Inclusive aquelas réguas de porcelanato, sabe, que imita madeira, elas geralmente são feitas de porcelanato esmaltado. Já fiz um vídeo sobre esse tipo de porcelanato que eu também vou deixar no card ou na descrição se você quiser ver depois. Nesse tipo de porcelanato, como tem um esmalte, uma coisa que a gente tem que avaliar é o PI, que é um índice que regula, né, a resistência a atrito desse material, que vai de 0 a 5, onde 5 é o mais resistente. Outro porcelanato que nós temos, e para mim, na verdade, esse aqui é o melhor para fazer bancada, é o que a gente chama de porcelanato técnico, também conhecido aí como toda massa ou massa única. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem a mesma cor, mesmo acabamento ali na parte de cima, nas laterais ali, nas bordinhas do seu porcelanato. Enquanto com os outros porcelanatos você tem ali um esmalte com uma cor em cima, nas laterais com outra cor, esse daqui facilita muito na hora de fazer um acabamento, o que é ótimo aí para esse tipo de bancada. Ele é um pouco mais caro e costumava ser mais limitado em relação à quantidade de cores, mas hoje em dia você já encontra porcelanatos desses de toda massa, né, com a mesma textura na parte de cima, descendo pelas laterais, até mesmo descendo ali com veio de mármore, alguma coisa assim, o que facilita muito para esses acabamentos que eu falei para você. Então, para esse item aqui, na minha opinião, o porcelanato ele tem mais opções do que o granito, que geralmente a gente usa ali mais aquelas duas que eu te falei. Então, eu vou dar ponto pro porcelanato nesse critério aqui também. Próximo critério que nós vamos avaliar é a resistência, só que existem vários tipos de resistência. Então, assim, eu vou enumerar cada uma delas para ficar mais justa a nossa comparação. A primeira resistência que nós vamos comparar aqui é a resistência a impacto, qual delas aguenta mais uma pancada ali. O granito é uma pedra natural e ela é bastante resistente. Só que numa escala de mols, né, que regula ali a dureza de um material, que vai até 10, o granito ele chega numa escala de 6, enquanto existem porcelanatos que chegam até numa escala de 9. Como assim, Ralf? O porcelanato é mais duro que o granito? Exatamente isso, jovem gafanhoto. Na composição dele, ele é sim. O que acontece é que geralmente o granito ele é mais espesso, né, tem 2 centímetros ali. Então um porcelanato, por ser mais fino, ele precisa daquela estruturação embaixo que eu falei pra vocês. Mas se ela for bem estruturada, você pode sim até bater carne em cima da sua bancada de porcelanato sem problema. Isso faz com que a bancada de porcelanato tenha mais dificuldade de ter trincas, por exemplo, do que uma bancada de granito, dependendo do impacto que recebe. Ah, mas eu já vi vídeo no YouTube de bancada de porcelanato trincando. Sim, mas isso aí pode acontecer por 2 motivos, e a culpa não é do material em si. O primeiro motivo é por uma movimentação estrutural. Sim, a sua casa ela se movimenta com dilatação e contração, e dependendo de como ela foi instalada, pode ser que com o movimento das suas paredes ali, você possa danificar a sua bancada, não só de porcelanato, mas de qualquer material. E o segundo motivo que pode gerar trinca numa bancada de porcelanato é uma má execução ali realmente daquela bancada. Mas isso não quer dizer que nenhum desses materiais é inquebrável, tá, gente? Dependendo do impacto que você dá tanto no granito como no porcelanato, sim, eles podem quebrar. Então esse item aqui é ponto pro granito. Segundo tipo de resistência que nós vamos falar aqui é a resistência a riscos. E sim, os dois materiais, pessoal, eles podem riscar. Principalmente esses acabamentos polidos aí, que os dois têm, se você ficar passando uma faca, alguma coisa ali em cima, dependendo do ângulo
ângulo que você olha, com o brilho que vai passar ali, você vai conseguir ver os arranhões. Por isso que eu sempre recomendo que você coloque uma tábua de corte ali. Evita de cortar qualquer coisa em cima de qualquer bancada, que assim você mantém a vida útil dela, tá? Só que nesse caso aqui eu acho que o granito ele leva uma certa vantagem, porque por ele ter aquelas pintinhas, muitas vezes ele consegue disfarçar mais algum tipo desses arranhõezinhos. Não quer dizer que não tenha, só quer dizer que ela esconde um pouco mais. Então para esse item aqui eu vou dar ponto pro granito. Próxima resistência que nós temos que analisar é resistência a manchas. E olha só, o granito ele é uma pedra natural, ele é uma pedra mais porosa, ele é menos poroso do que o mármore, mas ele continua sendo poroso. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele absorve mais alguma coisa que cai ali em cima dele, um líquido, alguma coisa assim. Então se você derramar um vinho, café, por exemplo, numa bancada de banheiro, cair maquiagem, alguma coisa ali, ele pode manchar sim. Em granitos brancos isso fica ainda mais evidente. Em granitos mais escuros, um preto, por exemplo, ele continua manchando, pessoal, só que fica um pouquinho mais disfarçado. Então se você utiliza um granito branco aí, como um Siena, Pitaia, Dallas, pode ter certeza que isso vai ficar mais evidência. O que geralmente nós temos que fazer é impermeabilizar essa pedra aí, pelo menos de 6 em 6 meses utilizando um hidrofugante. Já um porcelanato, ele dificilmente ele vai manchar. Pode cair vinho, café, pode ter beterraba ali em cima, ele não mancha. O que pode fazer um porcelanato manchar, pessoal, são coisas mais abrasivas, né? Um ácido que você colocou, às vezes um detergente que fica empoçado ali durante muito tempo pode acabar manchando, mas de resto, sim, ele é muito mais resistente. Ele é tão resistente quanto aquelas pedras sintéticas, como quartzo, nanoglass e tudo mais. Eu já fiz um vídeo sobre bancada de quartzo também, que se você quiser dar uma olhadinha para ver vantagens e desvantagens dela, eu vou deixar aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. Mais um ponto para o porcelanato e vamos para o próximo tipo de resistência aqui, que é a resistência contra umidade. E aqui é basicamente a mesma coisa. O granito, por ser poroso, ele absorve mais, tanto é que se você tiver um granito branco, você botar um copo gelado ali em cima, depois que você tira, você vê que fica a marquinha ali durante um tempo. Já o porcelanato, pessoal, é um dos materiais mais impermeáveis que nós temos. Pra você ter ideia, a taxa de absorção dele é de 0,5%. Então, assim, dificilmente você vai ter um problema de mancha com água, alguma coisa assim em cima do seu porcelanato. Mais um pontinho para conta do porcelanato aí. E agora vamos falar de mais uma resistência, agora a resistência ao calor. É em relação a você botar uma panela quente ou alguma coisa ali em cima. O granito, ele é bem resistente sim, só que ele pode sofrer com choque térmico. Se você botar na borda de uma churrasqueira, se você colocar ali panelas muito quentes o tempo todo, com o passar do tempo, pode sim acabar tendo algum tipo de trinca. Seja um granito aí mais claro, um granito mais escuro, não importa. Já o porcelanato, pessoal, ele já é fabricado a altíssimas temperaturas. Então só por isso aí a gente já pode falar que ele é mais resistente que o granito. Você pode colocar porcelanato em churrasqueira, em borda, né, de churrasqueira. Hoje em dia, dependendo do porcelanato, tem alguns mais resistentes que você consegue até mesmo embutir ali, por exemplo, as bocas do seu cooktop, para você ter ideia da resistência que ele tem ao calor. Mas de modo geral, se você tem uma pedra aí, por exemplo, eu sempre recomendo que você coloque um apoiadorzinho ali para botar panela quente, aquela coisa toda, para você aumentar a vida útil dessa bancada. Mas em comparação aqui à resistência ao calor, o porcelanato sai bem na frente. Então, mais ponto pro porcelanato. Próximo item aqui são a variedade aí, cores que você pode encontrar no mercado. A versatilidade do material mesmo, né? O granito possui muitas cores e muita variedade. Pessoal, você pode encontrar aí granito branco, amarelo, preto, verde, avermelhado, marrom, cinza, enfim, tem muitas opções aí no mercado. Porém, o porcelanato, ele consegue sim ter mais opções. Não só aí com cores mais homogêneas, né, que simulam muito essas pedras sintéticas, como branco, cinza, preto, mas você também pode encontrar porcelanato que imita materiais. Tem porcelanato que imita mármore, que inclusive o mármore é um material que a gente não pode colocar em cozinha porque ele é muito poroso, mas o porcelanato que imita mármore nós podemos. Tem porcelanato que imita madeira, tem porcelanato que imita cimento queimado, que imita um aço cortem. Enfim, é muito mais variedade que você encontra aí que combina com muitos outros estilos. Por isso que eu vou deixar um ponto pro porcelanato nesse item aqui. Rapaz, toda hora é ponta pro porcelanato, mas que chatice isso. Calma, rapaz, o vídeo não acabou ainda não. O próximo item para avaliar é a leveza. Nesse item aqui, pessoal, eu poderia dar ponto pro porcelanato, né? Porque ele é mais fino, aquela coisa toda. O granito é mais pesado. Só que, lembra que eu falei como que eles são feitos? Geralmente você tem que fazer uma estruturação embaixo da sua bancada de porcelanato. E tem várias opções. Tem tanto aquela de botar só um suporte embaixo ali, por exemplo, onde tem a mão francesa, mas também tem a opção de ter uma pedra toda ali embaixo. Ou até mesmo uma bancada de concreto. Então, nesse caso aqui, para ser mais justo, como tem muitas opções de instalar a bancada de porcelanato, eu acho que esse item aqui precisa dar empate para as duas opções. Próxima opção que nós temos aqui é a capacidade de ter algum tipo de reparo em cima dessas bancadas. Ó, já vou te dizendo que nos dois casos isso aqui é complicado, tá? Dependendo aí do dano que tem, por exemplo, em cima tanto do porcelanato como do granito, se for um arranhãozinho, até às vezes dá para fazer um polimento, dar uma disfarçada e tal. Se tem, por exemplo, uma pancadazinha que sai uma lasca desse material, às vezes você pega o mesmo pedacinho e cola com uma massa plástica ali, dá um lixamento que ele consegue dar ali uma disfarçada, mas no
geral, se tiver um dano maior, por exemplo, uma trinca, quebrou alguma coisa assim, aí não tem jeito, você vai acabar perdendo a peça mesmo. Então, como os dois materiais estão ali pelo menos no mesmo patamar nesse quesito pra mim, eu vou dar empate pros dois aqui. Se arrebentar, tem que jogar minha bancada fora, que saco. Calma, jovem gafanhoto. Ah, Ralph, a raiva é minha, eu boto a culpa em quem eu quiser, hein? Eita, então vamos pro próximo item aqui. Próximo critério aqui é a facilidade de você encontrar mão de obra para fazer esse tipo de bancada. E nesse aqui eu não vou nem discutir muito, pessoal. O granito ganha de lavada. Uma das grandes desvantagens da bancada de porcelanato é justamente isso, é você encontrar boa mão de obra que faça esse tipo de bancada. É um processo muito artesanal, pessoal. Precisa ali ter, por exemplo, o disco certo para fazer o corte. Tem que ter muito cuidado, fazer devagar, jogar água o tempo todo. Tem que tomar muito cuidado nas quininhas, nos cortes para não estourar o esmalte. Enfim, é um processo realmente muito mais difícil de ser feito. Já o granito não, você com certeza deve conhecer alguma marmoraria onde você pode encomendar esse tipo de bancada. Então aqui é ponto pro granito. Finalmente, né? Próximo item para comparar é o prazo de entrega. E aqui também o granito sai na frente, jovem gafanhoto. Por quê? Porque a bancada de porcelanato ela é muito mais difícil de ser feita, como eu te falei. Ela é muito mais artesanal. E por conta disso, ela acaba demorando muito mais tempo para ser elaborada, para ser confeccionada. Então quando você faz ali, por exemplo, a logística da sua obra, você tem que levar isso em consideração. Você tem que pedir a sua bancada de porcelanato um pouco antes, senão a sua obra pode atrasar. Já a bancada de granito consegue ter uma regularidade um pouquinho maior, você consegue controlar um pouco mais essa questão dos pedidos. Então nesse quesito aqui também é ponto pro granito. Ô, vamos virar granito! Calma, rapaz, tem mais itens pra gente falar aqui. Próximo item são as emendas e o tamanho dessas pedras. O granito ele é feito em grandes chapas, né, bem grandes. Então quando você vai fazer uma bancada, você consegue fazer grandes formatos aí sem ter muitas emendas. Mas às vezes a emenda ela é necessária, principalmente quando você tem ali, por exemplo, uma área molhada, alguma coisa assim. Aí precisa jogar essa emenda justamente para esses encontros. Já se você tem peças de porcelanatos menores, elas vão sim evidenciar mais as emendas, mas também é possível encontrar peças de porcelanato de grandes formatos hoje em dia. Com isso, você elimina essa desvantagem e pode utilizar a mesma estratégia do granito, jogando essas emendas, por exemplo, só nas quininhas ali de uma área molhada e tudo mais. Então, nesse quesito aqui, pessoal, acho que os dois materiais têm recursos para evitar o máximo possível de emendas. Então, nesse caso aqui, eu também vou dar empate. Próximo critério que nós vamos comparar são os acabamentos nas bordas dessas bancadas. E aqui, o granito também sai bem na frente, porque ele pode receber vários tipos de acabamento. Ele pode ser polido, que inclusive essa lateralzinha pode ficar aparente. Já um porcelanato, por exemplo, não consegue. Por isso que eu, inclusive, nem gosto de botar um porcelanato como soleira quando você tem algum desnível, porque você fica vendo aquela lateralzinha ali, a menos que seja um porcelanato daquele de toda a massa que eu falei. O granito, você pode fazer ele boleado, você pode fazer ele chanfrado, pode fazer de várias formas. Até mesmo num peitoril de janela, no granito, você consegue fazer um cortezinho ali embaixo para fazer uma pingadeira. Já no porcelanato você não faz isso. E ambos os casos você consegue também fazer uma cuba esculpida, sem problema, tá? Eu já falei dessas cubas esculpidas que elas são um pouquinho mais chatas de limpar num vídeo aqui sobre decoração difícil de limpar. Vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e aqui na descrição. Mas esse item aqui, o granito leva. Próximo critério que nós vamos avaliar aqui é se esses acabamentos são uma tendência de decoração, ou se estão fora de moda, como é que é isso aí? E na verdade, pessoal, os dois materiais aqui não tem essa de tendência não, eles são muito utilizados e vão continuar sendo muito utilizados para bancada. O que acontece é que o porcelanato, por ser mais homogêneo, tem essas opções assim, ele acaba tendo mais evidência hoje em dia porque isso está sendo mais utilizado. Mas nada impede de você utilizar um granito sem problema nenhum. Essas pintinhas podem ser mais contornadas aí dependendo da decoração que você coloca. Sem falar que você tem granitos que são quase homogêneos, pessoal. Você tem marrom absoluto, preto absoluto. O próprio São Gabriel também, que é muito utilizado, tem essa característica de ter menos pintinhas. O que não está sendo muito utilizado hoje em dia é piso de granito, tá? Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui sobre 10 decorações fora de moda, que se você quiser dar uma olhadinha, se você gosta de tendências de moda, esse vídeo também vai estar aqui no card e aqui na descrição. Ó você falando dessas modas chatas aí, ai ai ai. Calma, pá, tô só avisando. Então nesse item aqui eu vou dar empate pros dois, tá? Próximo item que nós vamos analisar aqui é o preço. É agora que eu me decido, Ralph. Então, jogo gafanhoto, isso aqui é até um pouquinho difícil, porque você tem vários tipos de porcelanato, vários tipos de granito. Você tem granito aí de R$300 o metro quadrado, você tem granito quase com o preço de um quartzo. Então, assim, pra eu te dar essa resposta, eu vou pegar uma média, tá? Mas é bom deixar claro que pode ter aí alguma variação dependendo de qual material que você escolheu. Mas, na média, a bancada de granito, ela é mais barata. Mas como que pode isso, Ralph? O metro quadrado do porcelanato é mais barato do que o do granito? Lembra que eu falei que a bancada
de porcelanato é muito mais difícil de ser feita? Pois é, isso se reflete no preço da mão de obra. Então o preço da mão de obra eleva o preço da bancada de porcelanato como um todo. Então no geral, pessoal, nós temos a bancada de granito aqui, a bancada de porcelanato aqui e as bancadas sintéticas de quartzo, nanoglass e tudo mais está aqui. Então essa bancada de porcelanato, ela tem várias características e qualidade dessas bancadas mais caras, só que são mais baratas. E elas ficam intermediárias aí entre o granito e cada uma delas. Então na média, no quesito preço, o granito sai na frente. E pra gente finalizar aqui, esse aqui não é nenhum critério, mas eu quero evidenciar para você qual é a maior fraqueza de cada um desses materiais para você analisar. Para o granito, a maior fraqueza de todas para mim é a questão da porosidade, sem dúvida. Ele tem sim uma capacidade maior de manchar, de absorver líquidos, aquela coisa toda. Já o porcelanato, a maior de todas as desvantagens para mim é a quina deles. Lembra que eu falei que você tem que fazer um recortezinho ali para fazer aquela meia esquadria? Às vezes tem que deixar 1 milímetrozinho antes de chegar no esmalte, para não quebrar o esmaltezinho ali na hora de fazer aquele acabamento. E por conta disso, ele fica bem mais sensível. Então se você bater uma panela pesada, alguma coisa ali em cima, ela pode arrancar algumas lascas, sabe? Já até me mandaram alguns vídeos assim, de um perfilzinho metálico que você coloca ali nessa borda para eliminar um pouco dessa desvantagem. Mas eu particularmente nunca utilizei, não sei dizer a eficiência disso. E esteticamente, assim, também eu tenho minhas dúvidas ali se eu acho muito legal, tá? Mas basicamente essas são as maiores fraquezas dos dois. Então agora vamos para o veredito. Qual das duas bancadas é a melhor? Depois de tudo que a gente analisou, a melhor bancada aqui é a bancada de porcelanato, pessoal. De todos os itens que nós falamos aqui, o porcelanato levou a melhor em 7 vezes e o granito ficou melhor em 5 critérios. E nós tivemos 4 empates. É claro que essa questão do melhor e pior, pessoal, é sempre muito relativo. Você tem que analisar tudo que eu te falei nesse vídeo aqui de hoje, porque às vezes uma única desvantagem do porcelanato aqui pra você faz ele ser uma opção pior pra você. Por exemplo, Ralph, eu sou muito estabanado aqui, eu bato naquilo o tempo todo, então eu vou acabar quebrando essa bancada o tempo inteiro. Ou então, Ralph, o porcelanato ficou muito mais caro pra mim. Ou então o prazo de entrega não vai atender o cronograma que eu preciso. Então, nesses casos, é óbvio que o granito vai ser uma opção melhor do que o porcelanato no seu caso. Então, toda vez que você for fazer análise de algum acabamento, de algum material, você tem que trazer para a sua realidade, se faz sentido com a rotina da sua família, com o jeito que você usa aquele ambiente. É óbvio que esse vídeo aqui eu não tenho a intenção de fazer você escolher X ou Y. Eu quero que você analise de forma criteriosa essas coisas que eu falei para você, para que você chegue na sua conclusão, tá bom? E lembrando que se você gostou desse formato de vídeo, se você achou legal, achou que agregou para você, não esquece de deixar o joinha, de se inscrever e deixa nos comentários. Ralph, eu quero que você continue aí com batalha de materiais. E deixa nos comentários quais os outros 2 materiais que você quer que eu coloque frente a frente aqui no embate para ver qual vai ser melhor no final. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. E lembre-se sempre, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!